Então, eu gostaria muito de ouvir de vocês quais foram os insights e aprendizados em relação a estratégias, com base no que vocês agora conversaram entre si. No nosso caso aqui, as nossas necessidades foram intimidade, respeito e equilíbrio. E o equilíbrio foi a necessidade de ter estratégias semelhantes. E as outras duas ficaram bem diversificadas. As estratégias são bem diferentes. Então, a gente viu que uma estratégia funciona para um, o outro assim não atende. Principalmente para intimidade. E a gente viu também intimidade que cada um falou muito de eu comigo mesmo. E a necessidade de intimidade, quando é compartilhar algo com alguém, é uma estratégia que é pouco usada, por causa do nosso receio de compartilhar alguma coisa no nosso íntimo com alguém. Mas eu acho que aí cabe naquela dinâmica que foi feito, né, da dor de dente. Que às vezes você vai dar a sua opinião e falar, olha, por que você não faz isso? A gente viu aqui nessa dinâmica que não funciona. É para você mesmo, né? Mas assim, é claro que na dinâmica, porque no dia a dia você faz, né? Tá, no piloto automático e fala se ele ia fazer tal coisa. Mas aqui, dentro da dinâmica, a gente tem essa percepção. Não adianta, é sua percepção, ela viu. O nosso grupo teve mais ou menos a percepção deles também, né? De que a gente entende que algumas vezes, poxa, eu não coloquei isso, mas o que o outro falou atenderia também necessidades minhas ou não atenderia. Então, de ver a heterogeneidade, a diversidade, que é bom para o outro, talvez não seja bom para mim. E uma coisa que a gente achou interessante também é que, por exemplo, proteção. Eu olhei mais proteção no âmbito de integridade física, proteção material, mais nesse sentido. E elas pensaram em proteção espiritual e qual foi a outra proteção também? Acho que ficou diferente da proteção espiritual. E organização também, que poderia ser uma organização interna ou então uma organização de praticidade externa. Então, quantas vezes a mesma necessidade, um está pensando em o que... a gente não está nem falando de proteção, por exemplo, proteção das mesmas necessidades, né? A gente está falando de uma proteção espiritual, uma e outra uma proteção material. E aí, para mim, serviu para, interessante, também poderia, enfim, nesse sentido. Acho que é isso, mais alguma coisa? Uma coisa que eu percebi que a gente conversou aí também, uma questão comum, né? Às vezes, uma necessidade que a gente não dá tanta atenção, né? Que, por exemplo, a questão da privacidade, né? Com a Cida ficou tranquila responder, mas com a gente acho que ficou um pouco difícil. Aí, né, a gente pensar um pouco, né? Como que será que eu estou atendendo isso? Né? Estou deixando de lado. A gente não soube escrever estratégia. Só o que a gente um dia eu gostaria de fazer para atender isso. Entendi esse ponto, então, que privacidade é uma coisa que não está tão presente no cotidiano, por mais que seja necessário, não é tão presente como fazer para atender essa necessidade de privacidade, ou que vocês não precisam de privacidade, não é tão latente isso para vocês? Eu acho que pra mim, às vezes não é tão latente e às vezes é um lugar que eu tenho dificuldade de colocar alguns limites e estruturar a minha necessidade. Entendi. Eu não conseguia nem pensar em estratégias. Legal. Alguém mais? Assim, o interessante desse exercício é poder receber de outras formas de lidar com aquela questão, né? E de ampliar também, porque eu vou falar um pouquinho de como foi a minha experiência. Eu peguei a palavra alimento, então já fui direto, assim, eu já logo pensei na comida, né? No alimento físico.
terminei de escrever, nossa, mas tem um alimento espiritual, tem um alimento do conhecimento, tem outras formas de leitura. Agora já escrevi e tal, e foi. E aí depois chegou a integridade. Aí na integridade eu já pensei diferente, na integridade física, moral, né? E aí é bem interessante, porque aí você amplia até o seu, no meu caso, né? Eu ampliei o meu conceito e agreguei outras formas de olhar também para aquela questão. No nosso caso foi alimento, integridade e harmonia, né? Então, não sei se vocês querem complementar. Alguém sentiu um desconforto, dor de barriga, incômodo, qualquer nome que dê, quando vê um X na sua própria estratégia preferida? Tipo, como assim essa pessoa não faz isso para ter essa necessidade? Meu Deus do céu! Alguém passou alguma coisa, não numa intensidade tão grande, mas passou por isso? Desconforto não, mas eu fiquei curiosa também, perguntei depois, sem entender, né, qual outra estratégia que eu sofri. E aí depois de, vamos supor, a primeira pessoa colocou um X, certo? Imagino que talvez por um não entendimento, às vezes, depois de conversar sobre, mudaria essa opinião sobre o X que colocou? Não mudaria? Como que foi essa experiência, do antes de conversar e do depois? Tipo, agora eu entendi por quê, então talvez eu faria, algo assim. Mudou? Aconteceu, né? Sim, Aconteceu, sim. O que eu acho interessante desse exercício que já surgiu várias vezes quando a gente fez esse exercício, é essa questão do, olha, uma necessidade, tem várias formas de olhar para ela, de dar um significado, e também a estratégia que eu uso depende do contexto. Porque para mim está junto com isso daí, do proteção no sentido físico, proteção no sentido espiritual. Aí, claro que uma estratégia que eu adoto, que eu uso para cuidar da minha proteção física, provavelmente não vai cuidar da minha proteção espiritual. E aí eu entendo, assim, eu enxergo a importância de conversar sobre o que significa cada necessidade para cada pessoa. E para mim, eu acho muito interessante de refletir sobre isso, as necessidades são consideradas universais na comunicação não violenta, no sentido de que cada ser humano tem todo esse leque de necessidades dentro de si, e ao mesmo tempo que, por ser coisas tão abstratas, em cada um preencher isso de uma forma diferente, dar significado para cada palavra com os seus próprios nuances, se faz necessário conversar sobre aquilo para aumentar o entendimento. E eu acho que conversar sobre o que significa cada necessidade para cada um aumenta mais ainda o potencial de conexão que a necessidade tem. Então, agora, tendo esses dois elementos, a estratégia e a necessidade, no nosso dia a dia, muitas vezes, ficamos nesse nível das estratégias. Eu só olho para as ações da pessoa e, com base naquilo que eu vejo no mundo fora, eu defino se eu quero me conectar com ela ou não, se eu gosto dela ou não. Por exemplo, aquilo que a gente falou mais cedo, do time de futebol. Eu gosto de um time, você de outro, e daí já acabou a conversa. Mas aí estamos falando sobre estratégias. Se eu for olhar para o que está por trás, de eu gostar de um time e ele gostar de outro, eu poderia ficar muito surpresa ao descobrir as necessidades. De repente, eu torcer por um time me traz muito um senso de comunidade,
porque no meu círculo social, na minha família, todo mundo torce pelo mesmo time. Então, ao vivenciar aquilo, eu me sinto unido. E de repente para ele também é o caso. Nossa, olha, a gente faz coisas diferentes pelo mesmo motivo. Então aí tem uma conexão, ao invés de uma separação. E a gente acredita que começar a olhar mais para as necessidades e reconhecendo as estratégias, quanto mais eu treino esse olhar para o acolhimento das estratégias, mais repertório eu começo a ter a me relacionar com as pessoas. E ao mesmo tempo eu consigo ficar mais tranquilo e suave quando eu olho para uma pessoa, caramba, mas fulano faz algo bem diferente de mim, só que eu tenho certeza que tem alguma necessidade por trás daquilo. Aí eu consigo ir além dessa estratégia. Ela não acaba sendo uma barreira que eu coloco. Então, para a gente, quanto mais no dia a dia se exercita esse olhar de estratégias, mais chances eu tenho de ter isso presente, sair do meu piloto automático de julgamento para entrar para o piloto automático de acolhimento. Então, a pessoa fez algo diferente, já sei, é uma estratégia para cuidar de uma necessidade, então eu vou encontrar a necessidade, por mais que eu reprove a estratégia. E aí a gente consegue se entender mais. E tem uma frase que eu gosto muito que fala que é conversando a gente se entende. Então, quando normalmente é no dia a dia, o que acontece? Fulano, eu brinco que a gente sai marcando X em tudo na vida. Fez isso, X. Fez aquilo diferente de mim, X. E eu começo a colocar X em todo mundo está errado. Quando eu percebo isso, nossa, mas por que será que aquela pessoa fez aquilo diferente? Ao invés de colocar X, eu vou perguntar. E aí eu consigo entender. Para você era proteção espiritual. Agora eu entendi. Porque eu não sabia que você tinha uma prática religiosa, uma prática espiritual. Agora fica claro para mim, porque você não aceita ir comigo aos sábados, aos domingos, jogar futebol, ou ir ao cinema, sei lá. Porque você tem um propósito que você quer cuidar, tem um valor importante para você. É comunhão, né? Você quer comunhão com as pessoas do lugar onde você participa. E aí tira essa carga pesada que às vezes tem só quando a gente fica batendo estratégias. Certo? Sim. Nesse contexto, eu também acho interessante olhar para o nosso apego a uma certa estratégia. Ou seja, quando eu sempre faço uma coisa desse jeito, eu não estou disposta a abrir mão daquilo que a gente escreveu várias coisas que a gente costuma fazer ou gosta de fazer no nosso dia a dia, então possivelmente tem estratégias que eu não gostaria de abrir mão. Isso é uma possível fonte de conflito, porque quando eu estou com uma outra pessoa e nós dois estamos querendo tomar uma decisão em conjunto e eu só quero A e o outro só quer B, já cada um vai para o seu canto e vai ser difícil encontrar uma solução no meio. Então, se a gente consegue tomar uma perspectiva, olhar para a necessidade e depois pensar na solução, na estratégia, tem uma probabilidade maior de encontrar uma solução que cuida das necessidades de ambos. E daí, a gente traduziu isso. A gente transformou. Desenho. A gente traduziu isso num desenho, que essa caixa aqui, esse bloco com a estrela, representa a minha estratégia preferida, ou a minha estratégia habitual. Eu acho que é a única coisa no mundo que eu posso fazer, porque eu sempre faço isso que funciona para mim. E quando eu consigo olhar para a necessidade que está por trás, que aqui a gente representa como se fosse uma caixa vazia, eu também consigo começar a ampliar o meu olhar. Porque até então, eu sempre pensei que esse bloco aqui se encaixava perfeitamente aqui e era a única coisa que cabia. Mas de repente, tendo clareza sobre essa minha necessidade, eu comecei a enxergar que também tem um bloco, deixa eu ver, de outra cor que também cabe, uma outra estratégia. Tem um cilindro que também cabe aqui dentro. Tem inclusive um bloco de outra cor e outro tamanho que também cabe na mesma caixa. E um cilindro de outro tamanho ainda e outra cor que também cabe na mesma caixa. Então,
Isso para representar a diversidade de estratégias que eu posso usar, começar a criar, tendo clareza sobre qual necessidade eu quero cuidar. E para fechar esse ponto, pensando justamente nesse desenho, quando a gente fala de estratégia preferida, provavelmente, se eu tenho dificuldade de soltar isso, de me permitir escolher outras coisas, tem alguma crença, algum valor muito importante para mim que eu não consigo abrir mão daquilo que está preso nessa caixinha com uma estrela. E quando me permito, ou eu conheço mais sobre isso, eu consigo me permitir olhar para outras coisas. Então, o Sérgio, de repente a gente se relaciona e, para mim, jogar futebol todo domingo é sagrado. E de repente eu caso com a Laura, e aí entra aquele conflito gigante que a Laura falou da ideia de conflito, que olha, a gente casa, mas é o seguinte, eu não vou deixar o meu futebol de domingo, já vou avisando. E eu, por meu lado, eu ainda quero continuar saindo com minhas amigas, indo dançar. Sim. E aí, de repente, quando eu falo... Eu nem tô pensando nesse exemplo. E aí, de repente, eu penso, caramba, mas por que será que o futebol é tão importante para mim? Ah, já sei. Quando eu tô querendo jogar futebol de domingo é porque eu trabalho de segunda a sexta. Sábado, de vez em quando, meu chefe vive me ligando, então eu trabalho de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Quando sobra tempo, de vez em quando, o tempo que eu tenho nos outros dias, eu estou convivendo com ela. De repente, para mim, jogar futebol, desde que eu tenho 5 anos de idade, que eu fiz escolinha de futebol, é a melhor forma que eu tenho para relaxar, para conviver com os amigos. E sei lá, estou falando isso, mas eu não jogo futebol mais, então também descolar. Mas, e também porque ela atende a uma necessidade de movimento em mim. Então, tem comunidade, tem amizade, tem movimento e tem pertencimento. Então, tirou o futebol, eu fico sem chão. Caramba, o que eu faço se eu não jogar futebol domingo? Eu vou morrer, porque eu preciso disso. Aí eu fico apegado. E aí eu percebo que, de repente, ao invés de jogar futebol domingo, eu posso começar, já que eu também quero companhia e também quero afeto, por exemplo, junto com a Laura e conexão, então eu acho que eu poderia começar a caminhar com ela, fazer caminhadas todo domingo. Ou uma vez um domingo futebol, um domingo caminhada, que vai cuidar da minha necessidade de movimento. Aí de repente passou o tempo, que tem muito a ver com aquela história quando a gente falou do cachorro. Eu vou adaptando o meu sistema de crenças. Então, na verdade, olha, eu percebi que eu joguei futebol durante 20 anos sem perceber o porquê, mas agora que eu sei que eu quero comunhão com os meus amigos, ou quero comunidade, eu acho que eu posso buscar isso de outras formas, sei lá. Eu encontro com eles na igreja, porque eu sempre vou à igreja, então para mim isso já é suficiente. A gente sai para tomar um suco, ou de repente a Laura falou que gosta de dançar. Caramba, todo mundo que eu conheço também gosta de dançar, então eu acho que eu também posso ir dançar. Aí eu estou junto com a Laura, também é movimento, a Laura atende a necessidade dela e está todo mundo cuidando. E eu vou ampliando o meu leque de estratégias, mas tudo isso vai de acordo com como eu entendo o meu repertório de estratégias preferidas. Se eu agir no piloto automático, eu vou sempre olhar desse 1 para 1. Acontece da gente ter estratégias que a gente está acostumado a fazer, que é viciado a fazer, mas que elas não estão atendendo, só que a gente continua fazendo, mesmo elas não encaixando na necessidade. Tem um exemplo? Eu tenho um exemplo que eu acho que eu fiz durante 6 é muito, durante 2 anos e meio. Trabalho. Eu trabalhei numa empresa durante 2 anos e meio, antes de sair dela, porque eu achava que eu tinha que trabalhar e ganhar dinheiro. E ali, para mim, atendia uma necessidade de... Ou melhor, vou colocar outro parâmetro disso. Eu não sei porque eu trabalhei 2 anos e meio onde eu trabalhava. Eu já estava curto da vida, estava estressado, cansado, já queria sair todo dia, não queria ir para o trabalho. E, de repente, eu ainda estava lá. Então, se isso descuida tanto de mim, vivia estressado e cansado, por que eu ainda fazia? Provavelmente descuide de 99% das minhas necessidades. Mas aí tem uma necessidade que era importante, segurança financeira, que essa eu não conseguia ver outra alternativa, que aí na minha cabeça tinha uma história. Caramba, meu pai falou que... E aí vem uma história particular minha.
Meu pai me falava que estabilidade é importante, segurança financeira é importante. Para ter segurança financeira, só sendo funcionário público. Meu pai é militar, ele queria a vida inteira que eu virasse militar. Então eu cresci com essa crença. Não virei militar, já começou a ferrar tudo, né? Aí de repente eu me vejo trabalhando para uma empresa, já criando carreira. Aí socialmente diz, se você começou carreira, continua, porque se você sair, você vai ter que começar do zero. Aí na minha cabeça, começar do zero, meu Deus, é deixar de ganhar o dinheiro que eu estou ganhando. Vou ter que galgar de novo até chegar nessa mesma posição. Eu não gosto de largar tudo que eu construí agora para poder começar do zero, porque a segurança financeira é importante. Aí o que eu fazia? Cuidava só de uma necessidade e todas as outras estavam descuidadas. Então eu acho que essa resposta cuida um pouco da sua pergunta. Eu acho que sempre a gente está fazendo algo para cuidar de uma necessidade, ainda que descuide de outras. Então a gente vai hierarquizando, eu acho que ao longo da vida, de acordo com os momentos de vida que tem. Hoje, depois eu consegui, eu acho que eu consigo ter outra coisa além do meu trabalho na área de logística. Aí eu consegui ampliar o horizonte e hoje está um pouco mais equilibrado. Só que aí eu tenho outras compensações que eu vou fazendo também. E quando não dá para atender uma necessidade que é muito importante? Por exemplo, uma pessoa grávida de medicina que tem necessidade de saúde, de movimento, de ar, não tem como. O que vocês acham? Isso é uma dúvida que me corre assim com frequência. Eu acho que agora não vai dar para explorar tanto isso. A gente pode explorar agora. É melhor. O que vocês acham dessa pergunta? O que fazer quando não há como atender? Ou não se vê possibilidade de atender essa estratégia? A essa necessidade? A pessoa começa a minguar, né? Começa a aparecer os problemas, né? O estresse são sinais e aí a pessoa vai ficando cada vez mais insatisfeita. Eu acredito que é aceitar. De certa forma, não mais doloroso que seja, é você aceitar e ver quais as outras possibilidades que haveriam de você solucionar essa questão. Se já que não tem, então o remédio é que já está. Né? Quanto mais sofrido que seja, mas espera aí. Sei lá, um exemplo, você está numa cadeira de rodas, não pode andar, mas quantas outras coisas você pode fazer que também atendem as necessidades? Pode ser que não 100%, mas uma parte delas vai ser atendida. Então, entender até que ponto você pode ir para atender essas necessidades. Alguém mais? Eu acho que eu posso falar? Pode falar então. Eu estou pensando muito assim. Também não tenho uma resposta assim totalmente elaborada. O que me vem é que a estratégia que eu for definir nunca é definida no vazio. Eu tenho uma necessidade, eu posso querer ser o presidente do país para resolver todos os problemas que eu vejo que ninguém está dando conta de resolver. Só que, será que eu tenho capacidade de chegar naquele lugar? Ou uma pessoa que tem um acidente, de repente fica numa cadeira de rodas e que sempre foi uma atleta que corria muito, será que eu ainda vou conseguir correr algum dia? Aí eu acredito que então a definição de uma estratégia sempre também interage com o contexto. Na minha cabeça eu posso pensar em infinitas coisas, eu posso sonhar muito grande. Daí eu acho que é importante poder sonhar grande justamente para acessar aquele mundo de possibilidades, abrir assim a criatividade. E daí, no próximo passo, eu vou interagir com a realidade. Estamos aqui na Terra, no mundo material, que tem suas condições. Então, desse mundo de possibilidades que eu imaginei, quais delas eu consigo realizar dentro do contexto que estou inserido, dentro de todas as características que eu como pessoa tenho e que o contexto
onde estou apresenta. E aí eu acho que ele também é buscar um equilíbrio entre o aceitar aquilo que realmente não consigo mudar, as condições com as quais eu preciso conviver, e ao mesmo tempo também ver quais são as oportunidades que talvez eu consiga mudar sim, e ponderar quais são os esforços que eu estou disposta a fazer para mudar, que nem estou agora pensando em ativistas, pessoas que acreditam que é possível sim gerar mudanças em nossa sociedade, que não é preciso aceitar o mundo do jeito que está. E aí, acredito que são pessoas que ponderam o quanto de esforço que elas querem dedicar para conseguir essa mudança. Eu acho que entrando no contexto, estou até pensando muito no que entra quando as pessoas nos perguntam sobre o jogo, como que eu vou usar, e quando surge alguma discussão sobre, o que eu faço a partir do que eu descubro no meu mundo interno. Eu percebo que quando a gente fala dessa questão de necessidade de atendimento, por ser algo muito interno, ela é muito variável. Então não é algo palpável que eu vou definir isso ou é aquilo, depende muito de como eu construí essas histórias na minha cabeça. E quando a gente falou de necessidade, eu imagino que às vezes, aliás, nunca todas as necessidades vão estar 100% atendidas. E quando eu fiz um curso aliás, eu estava fazendo atendimento no ano passado com um médico, um terapeuta da medicina chinesa, e ele falou uma coisa para mim bem bacana, que ele me disse, olha, eu posso deixar o seu corpo 100% alinhado, yin, yang, tudo certinho, mas isso é estático, estático é morto. Então, a vida é constante movimento e por isso que necessidade é aquilo que não cessa, está assim e está se equilibrando. E se entrar nessa mesma lógica, quando eu tenho uma privação muito forte de alguma ação, de alguma atividade, eu tenho uma dificuldade muito grande de atender uma necessidade, pensando em movimento. Uma pessoa que está tetraplégica, está paralisada até o pescoço, só move os olhos, enfim, faz alguma coisa assim, fisicamente é fato que ela não consegue atender a necessidade de movimento físico. Então isso talvez para sempre vai ficar no nível lá embaixo. O que eu faço a partir daí é uma escolha consciente. Olha, eu tenho uma escolha de não posso mais viver, porque naturalmente o ciclo de vida, e aí pensando toda essa lógica, chega no momento da vida que vai todo mundo, entre aspas, pensando só no material, e as necessidades vão baixando, quando tudo está lá no zero eu morri, não tenho ar, não tem alimento, meu corpo parou de funcionar, não existe movimento aqui dentro, meu coração não bate, não tem atividade cerebral, parou. O que vai acontecer depois, cada pessoa tem a sua própria interpretação. Então eu acho que entender essas privações para chegar num ponto mais alto de atendimento de uma necessidade pode, eu diria que, mudar essa régua que eu tenho. Então, antes, para mim, a minha necessidade de movimento, e por isso que eu acho que ela muito caminha junto com crença e com estratégia, era ter esporte. Se eu não tenho esporte na minha vida, não vai ter movimento. E aí eu vou ficar depressivo, deprimido, vou ficar triste. Aí eu sou privado de fazer esportes. Aí eu tenho uma escolha, porque eu acho que a comunicação não violenta, esse mundo interno, é negociação constante. Eu vou falar comigo. Caramba, eu não tenho mais condição de fazer todo o movimento que eu gostaria. O que eu faço? Na minha concepção vem uma palavra, necessidade mais forte, que foi a que a Laura tirou, que eu gosto muito de explorar, que é o luto. Luto para mim não é só a morte de uma pessoa. Então, tenho que lutar, que sim, nunca mais eu consegui ter movimento do jeito que eu gostaria. Como eu posso mudar essa regra? E aí talvez só escuta e conversa não resolva, aí é terapia. Qual que é a estratégia para cuidar da minha necessidade? Terapia, tratamento psicológico, terapias alternativas, resiliência e por aí vai. E eu vou criando adaptação ao longo do tempo. Então acho que é legal olhar todo esse contexto. Faz sentido isso? Então. Mais alguma questão? Algum comentário? Reflexão? Quando ela trouxe Ricardo, me veio muito essa possibilidade de cuidados paliativos, né? Que hoje são muito. Até existe hoje esse cuidado, né? Que aí é de cuidar realmente de uma outra forma, né? Uma ressignificação, né? É isso que você trouxe, né? Então Eu trabalho com pacientes oncológicos, né? Eu trabalho com pacientes oncológicos e eu uso o jogo individualmente.
E às vezes a gente não consegue, eu com o paciente, chegar numa estratégia, porque ele perdeu as necessidades de, enfim, dependendo da doença, de câncer, de saúde, de mobilidade. Só que uma coisa que você me falou, eu acho que vai ajudar muito, é o quanto a pessoa quer também atender aquela necessidade. Quanto de estratégias ela quer pensar para poder atender aquela necessidade. Porque eu vejo que às vezes ele fica focado muito naquela estratégia que não dá mais. Então já que eu não posso seguir com essa estratégia, então vem muita frustração, vem muita raiva, vem muita tristeza. E aí eu também não conseguia pensar junto com ele, então quais seriam as outras estratégias, né? Bastante. Então, isso que a gente gosta muito desse desenho. A gente gosta muito do visual que, tendo esse desenho na minha cabeça, ele fica pulsando. Eu acho que eu aprendi também que todo um resultado saudável de todo o processo de luto é justamente o que você trouxe, a aceitação. Sim, é só isso que eu queria perguntar. Que tem que vir de dentro para fora. Sim. Tem que não socializar, sem que aceitar a relação. Eu acho que vale trazer um cuidado quando a gente fala de escuta, de comunicação. A gente, pelo menos eu tenho muita premissa de que é terapêutico, mas não é terapia. E para nós é muito importante deixar claros quais são os limites para que não entre em processos que eu não estou a fim de entrar e para que eu não abra portas que eu não estou a fim de abrir. E ao mesmo tempo, se alguém abrir essas portas, seja com autorresponsabilidade, acolhendo isso, porque eu acho que tem uma experiência, na verdade, de uma escola que eu achei que faz sentido compartilhar, que uma educadora, de repente, usou o jogo na primeira vez, e não foi nem certo nem errado, mas, de repente, um jovem no meio da turma, ele sentiu um espaço de confiança e falou, olha, eu tenho vontade de suicidar. Isso para o grupo ali, para ela, imagino, ela contando para a gente que foi a Estela, lá de Jundiaí, eu falo porque ela permitiu que contasse a história, e foi um choque, tipo, e agora, o que eu faço? E ela lidou com aquilo, a turma inteira naquele momento abraçou o garoto, e ela abraçou, conversou com ele, e depois ela sugeriu que ele contasse para a mãe. Aí quando a gente pensa na história de escuta, eu não vou ficar perguntando para o moleque o que ele sente que ele precisa. Ela, numa posição de que entendeu que ela tinha uma responsabilidade, falou, olha, vou dar um conselho, até um empurrão, vai lá e fala com a sua mãe, se você ainda não falou. O garoto conversou com a mãe, que não tinha conversado ainda, entenderam que a questão tinha a ver com a separação da mãe e do pai e tudo mais. E depois a mãe, depois de alguns dias, encontrou com ela e agradeceu por ela ter falado com ele, porque eles começaram a cuidar dessa situação. E aí a gente de fato não sabia do que estava acontecendo com o garoto. E a gente fez uma reflexão lá durante a atividade de que, porque a escola na verdade falou, olha, não quero mais que você fale sobre isso porque vai trazer problema para a gente. É uma escolha da escola, porque tem outras necessidades que a instituição quer cuidar. E a gente refletiu de que não é só porque não é dito, não é sinal de que não existe. Tudo está existindo dentro das pessoas e pode emergir assim como poderia emergir numa conversa ou aparecer no jornal esse caso. Então, estou trazendo isso porque, enquanto facilitação, a gente percebe que é bem importante ter esses limites, comunicar esses limites com as pessoas. Que nem fizemos hoje. Aqui, o propósito do nosso encontro é um curso, não é terapia. Então, quando a gente entender que alguém está começando a trazer mais história pessoal, entrando no processo de explorar o seu mundo interno, etc., talvez a gente vai intervir e falar, olha, como podemos cuidar aqui dessa situação que parece importante para você, sem descuidar do grupo que está aqui para buscando o aprendizado. Né? Então, nesse sentido, definir os limites, o que eu estou querendo, o que eu acho que eu, né, com as capacidades, habilidades que eu tenho, com o tempo que eu tenho disponível, o contexto onde eu estou a fim de lidar e o que não. E o que eu não estou a fim de lidar, como eu posso fazer para que essa pessoa não fique sozinha com isso? Né? Será que eu posso encaminhar para alguém? Será que eu posso falar com essa pessoa em outro momento que não agora? E é mais para entender, porque normalmente essas coisas não são faladas. Pode acontecer tudo? Pode. O que eu faço com isso? Sei lá. Mas tendo consciência do que eu estou propondo, tem uma grande possibilidade de a gente saber como lidar com essas situações ao longo do tempo.
Então é só isso, não para assustar de não fazer, não usar, mas sim um ponto de atenção para usar com consciência a partir de um lugar de que, poxa, realmente, o que eu quero fazer? Se é uma atividade mais lúdica, se é algo mais de exploração, então, é uma atividade que eu senti de compartilhar. Também essa questão de... É uma pergunta que já veio algumas vezes para nós, no sentido o que eu faço com as portas que se abrem através do jogo? Que, por exemplo, esse menino que veio falar que estava com vontade de se suicidar. Daí, por isso que a gente fala sobre a importância de criar uma estrutura, de ter muita clareza sobre o que eu quero atingir com esse encontro. Daí, então, entram os limites que a gente falou. Como eu vou introduzir esse jogo, esse encontro, para que ele serve, já deixando claro para as pessoas qual que é a intenção, que tipo de situações a ideia é trazer e trabalhar. Daí a gente faz o jogo, podem surgir sentimentos, emoções, e a pessoa pode se emocionar, pode ficar triste, com raiva, etc. Isso pode acontecer. Daí eu acho que entra essa parte do escutar, o acolher sem necessariamente querer resolver na hora, e também pensar sobre o que eu faço depois, para já ter pensado algumas estratégias de como é que eu vou cuidar daquilo que pode surgir no grupo com base naquilo que eu estou propondo, com base nas portas que eu estou propondo para mim. Então, aqui, o que eu vou gerar aqui? Um momento de reflexão, um momento de autocuidado, um momento de partilhar aprendizados, etc. Já para não pular no meio de um jogo desprevenido e daí, aconteceu alguma coisa que não esperava, agora o que eu faço? Eu perdi. Isso é questão Sim. E a última coisa que a gente acha importante ter de atenção é que, como até pensando em questão de psicologia, se eu não sou psicólogo, não faz sentido eu querer tratar as pessoas como se fosse um psicólogo, achando que só escutar resolveria cuidar de uma pessoa com depressão, por exemplo. A gente acha que é muito importante ter esse senso, esse bom senso, que vai da intenção de cada pessoa em cuidar. E a gente parte do pressuposto, quando está fazendo qualquer atividade, que está lidando com pessoas que eu gosto de falar, pessoas que não estão num estado alterado de consciência, que pode ser qualquer transtorno, seja psíquico, enfim. Então eu parto do pressuposto que as pessoas que estão na minha atividade são pessoas com plenas capacidades e sem nenhum comprometimento mental e emocional. Porque eu não vou querer oferecer escuta, jogar com um psicopata e falar, olha, conta para mim a sua necessidade. Não cabe a mim querer fazer isso. Ou uma pessoa que está em estado de depressão profunda, olha, vem cá que eu vou te ajudar a oferecer escuta para o que está vindo dentro de você, porque eu acho que isso pode resolver. O que eu posso fazer é me colocar numa situação de vulnerabilidade, olha, fico bem preocupado em oferecer escuta para você, porque você está reconhecendo em mim, eu percebo a figura de um salvador ou de alguém que pode te ajudar e eu não sinto que eu posso estar nesse papel. Imagino que eu posso ter outras formas de oferecer cuidado para você. Poderíamos buscar essas outras formas, porque essa de oferecer uma escuta eu não me sinto confortável. O se é que você precisa, entenda que o meu limite é esse. Legal? Temos um combinado? Porque eu acho isso bem relevante na hora de lidar com as pessoas. Talvez não tanto grupos maiores, mas lidando no dia a dia ou com alguma coisa que surge, para não haver essa projeção. Então é isso. Sim. E aí outro aprendizado que a gente quer trazer então é que reconhecendo nossas necessidades e as do outro, podemos encontrar soluções criativas para cuidarmos das necessidades de ambos. Então, sempre com criatividade a gente consegue se cuidar junto. A gente vai dar uma pausa. Não? Vai dar uma pausa? Sim. Podemos dar uma pausa de 10 minutos, é suficiente para vocês? A gente vai fechar com uma atividade mais movimentada.